Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem. A paz esteja convosco. Brohim Rabaim Beshem Yeshua. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Anike Vamevorá. Eu já sou abençoado em nome de Jesus. Beshem Yeshua. Nesta manhã, hoje dia 2 de julho, estamos aqui nesta parashat da Palavra de Deus para a edificação da sua vida, meditação da tua alma na presença do Eterno, que esta parashat, Davar Elohim, porção da Palavra de Deus, venha acionar o teu entendimento e conhecimento no Todo-Poderoso Elohim Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Antes eu gostaria de dizer a você, é um prazer ter você comigo nesta live. Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, deixe o seu like, compartilhe, ajude-nos a propagar este evangelho até aos confins da terra. Amados irmãos e irmãs, venha comigo, vamos fazer a oração do Pai Nosso e já vamos começar esse estudo da palavra do Senhor, quer dizer, esta parashat, né? Esta porção da palavra de Deus, e à tarde teremos um estudo começando nova matéria de Gênesis. Avinu Shebashamai Et Kadosh Micha. Pai nosso que estás no céu, seja santo teu nome. Tavu Mahulkha Yaser Hetzonha. Bendito o teu reino, tua vontade será feita. Que vai chamar quem barat et lechem hukenu tem lá no rayon, nos céus e na terra, dá o pão diário. O lar lanu ahatat, que fin se shochin gen anarnu, perdoa nossas culpas quando nós perdoamos. Lahot en lanu, vialte vieno lidei nisayon, e aos que pecam contra nós, não nos tragas para a mão da tentação, que in hatsenu mihara, que lecha hamalaha, e guarda-nos de todo mal. Amém. A ti pertence o reino, ve'agevurach, ve'akavod, ve'haritfet, leomer olamim. Amém. Poder e honra e glória para todos sempre seja teu, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de ler o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Miqueias, no capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Estarei lendo dentro da Bíblia Tradução de João Ferreira de Almeida, a ARA. Para você entender, estarei lendo também dentro das cópias dos originais do hebraico, que diz assim, versículo 6: Bama akaden Adonai, ekaf el Elohei maron, ha akadmenu volot begaim bnei shana. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano? Havitze Adonai belafei elin berivavot nachalei shamen haetem bechoripsti perivit nihatat nafis. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Hedit lecha adam matov, umal Adonai doresh micha, ki insot mishpa, hadavat chesed vatsenea, lechet in Eloheina. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Um texto tremendo da palavra do Eterno nesta manhã para nós. Miqueias 6, 7 e 8.
Amados, esse texto mostra uma cena, um cenário, nessa ilustração introdutória. Um homem hebreu desesperado, ajoelhado diante do tribunal celestial, na frente do juiz dos juízes. Na frente dele, pilhas de ouro, carneiros amarrados, jarros de azeite derramando. Atrás dele, apenas sombras. Na frente dele, um trono de luz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Deus, nesse cenário, não olha para o ouro, não olha para o jarro derramando, não, olha nos olhos do homem. Enquanto isso, tece um pergaminho de Miqueias 6:8, aberto na frente dele, rasga no meio a cena. Isso parece em um clima cinematográfico, mas bíblico. Luz, sombra de estilo de Caravaggio, contraste entre riqueza morta e presença viva. Amados, imagine esta cena. Este homem entra no tribunal de Deus, bolsos cheios, mãos vazias de arrependimento. Ele olha para o juiz e então resolve abrir o leilão. E diz: quanto custa o teu perdão? 1000 carneiros resolve? 10.000 rios de azeite? Ou leva meu filho? Só não me condena. É a pergunta que o homem faz ao tribunal celestial. Faz-se um silêncio de 3 segundos e o som de um martelo cai. O juiz levanta, olha para ele, rasga a lista de preço e diz em voz soberana: eu nunca te pedi isso. Eu te disse o que é bom. Pratica a justiça, ama a misericórdia, anda humildemente para com o teu Deus. O juiz, ele não queria o boi do homem, ele não queria os sacrifícios do homem, ele queria o homem todo. E este homem sou eu. Este homem é você que me ouve e me assiste nesta manhã, nesta parashat. Amados, essa ilustração mostra o povo de Israel. É para o povo de Israel, mas conjecturado é para nós hoje. Nós vemos muitas pessoas perguntando a Deus: quanto custa viver na tua presença? Quanto custa ser usado por ti? Quanto custa ter intimidade com o Senhor? Quanto custa ser chamado homem ou mulher de Deus? Aí ele pergunta: esse 1000 carneiros resolve? Seria eu andar de pano, de saco e cinza? 10.000 rios de azeite? Quer dizer, eu guardar rituais macabros? Use costumes achando que é a tua doutrina? Ou leva meu filho? Esse leva meu filho significa viver como uma vida de escravidão de São Francisco de Assis, fazendo um voto de celibatário, um voto de pobreza. Tudo isso o homem fala e depois diz: só não me condena. E naquele momento, esse silêncio por 3 segundos, é Deus olhando para o homem. Aí ele te pergunta nesta manhã que me assiste: filho, quando foi que eu te pedi isso? Eu te disse o que é bom. Pratica a justiça, ama a misericórdia, anda humildemente para com o teu Deus. Sabe
sabe nessa história o que eu aprendo? É que Deus, Ele não quer os teus jejuns, não. Ele não quer as tuas orações, não. Ele não quer os teus sacrifícios que apontam como folhas de figueiras e recursos humanos, coisas que você é capaz de resistir para ter intimidade com Ele. Ele quer o teu coração quebrantado e contrito para fazer de você um vaso para a honra. Ele quer que você pratique o que é bom. Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pratique a justiça. Seja justo em primeiro lugar para contigo, depois para com teu próximo. Com sinceridade aparente, Israel replica através de 3 perguntas específicas de intensidade crescente para Deus. Com que me apresentarei perante o Senhor? Versículo 6. Com sacrifícios de bezerro costumeiros? Com uma quantidade extraordinária de sacrifício, milhares de carneiro ou 10.000 ribeiros de azeite? Com sacrifício tão extraordinário, simbolizando querer fazer algo que não está na Bíblia Sagrada, mas se sente que precisa fazer diante de Deus para obter espiritualidade, etc, etc. Campanhas de oração, campanhas de jejum, campanhas de vigília no monte, andar de pano, saco e cinza, descalço, sem escovar dentes, sem tomar banho. Isso para Deus é como violação da lei. Para os israelitas, isso soava como violação da lei de Moisés mediante o oferecimento dos primogênitos. No versículo 7. Mas no versículo 30, em Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 e 31, olha o que diz: guarda-te, não te enlaces com imitá-las, porém, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim o Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Deuteronômio 12, 30. Isso foi o que Deus pediu para Israel quando entrasse na terra prometida. Se a salvação pudesse ser assim comprada por meio de oferecimento de bens materiais ou as chamadas folhas de figueira, nossa maneira de querer se humilhar diante de Deus em nossas vestes e rituais exagerados, muitos de nós estaríamos perdidos porque não teríamos condição de oferecer nada a Deus. Então, se a salvação pudesse ser comprada por meio de oferecimento de bens materiais ou não, em propiciação pelo pecado, toda a humanidade estaria lutando pela salvação. Jesus Cristo diz que o reino do céu, ele é tomado por esforço. Todo aquele que se esforça diante de Deus, tomarão ele, entrarão por ele. Existe um ditado hoje no mundo que diz: isso é para quem pode, não é para quem quer. Tal coisa, aquele carro, é para quem pode, não é para quem quer. Ah, eu queria aquela casa. Não, isso é para quem pode, não é para quem quer. Um monte de coisas neste mundo tem uma taxação, um jargão eloquente ao homem que diz: isto é para quem pode, não é para quem quer. Tudo aqui no mundo, abaixo do céu, é para quem pode. Você pode ter um carro novo, se você tiver condição. Mas o pequeno, o pobre, não tem nada. Mas eu te digo uma coisa: Jesus disse que o céu é para quem quer e não é para quem pode. O céu é para quem quer arrependimento. O céu é para quem quer transformação. O céu é para quem quer mudança de vida. O céu é para quem quer entrar pela porta estreita.
O céu é para quem quer que seus pecados são perdoados, sua vida seja regenerada. O céu é para quem quer ter uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. O céu é para quem quer que Deus faça morada na sua vida. Entenda o que eu estou te dizendo nesta manhã, nesta parashat da palavra de Deus, nesta introdução. O céu é para quem deseja o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crer não pereça, mas tenha eterna a vida para sempre. Mas a verdadeira salvação é uma submissão de espírito. Israel se esquecera da lei, da redenção dos primogênitos de Êxodo 13, 12 e 13 e da experiência de Abraão em Gênesis 22. O que Deus exige aplica-se a todos os homens em todos os tempos, perpetuamente e imutavelmente, porque nosso Deus é o Deus íntegro, imutável e soberano, que pratique a justiça, ou seja, que vivas corretamente em relação ao seu próximo, na sociedade, na política, nos negócios, na família, na igreja, no corpo de Cristo, neste mundo. Não basta ser justo, tem que parecer ser justo. Que ames a misericórdia, isto é, que exibas aquela qualidade de benevolência incessante que observa em Jeová e que vem dele. Não basta você ser misericórdia, tem que mostrar misericórdia com as vidas. Você tem mostrado misericórdia? Você tem praticado a justiça? Ou tem sido feito justiça à própria vista? Porque a justiça é cega. O símbolo da advocacia é uma mulher com uma balança na mão, uma espada na outra e está com os olhos tampados. A justiça é cega, porque se você for olhar quem recebe ser justificado, não existe. Por isso você tem que fazer a justiça cega. Qual é? Ser justo da melhor maneira possível. E terceiro, que andes humildemente com o teu povo. Isto é, que tenhas humildade e devoção para com Deus através da fé. Tais sacrifícios de atitudes corretas, caráter honesto, são aceitáveis diante de Deus. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Não basta ser correto, tem que parecer ser correto ao mundo. Israel, cheio de rituais, estava vazio de vida com Deus. Existem pessoas cheias de credos, cheio de usos e costumes, cheio de dogmas, cheio de regras nos dias de hoje, mas o seu interior está vazio, não tem presença do Espírito de Deus, não tem intimidade com Jesus Cristo. Israel oferecia bois, carneiro, até pensava em dar os primogênitos, no versículo 7, mas Deus responde: não é muito o que eu te peço, é simples, eu quero justiça, eu quero misericórdia, eu quero humildade. O povo queria impressionar a Deus com sacrifícios caros, mas Deus queria transformação de vida de dentro do coração. Será que isso é pedir demais? Diz o Senhor esta manhã. Há pessoas como igreja que querem impressionar Cristo, querem ir para a igreja com a melhor roupa, quer cantar o melhor louvor, quer sentar nos primeiros bancos, tudo bem, mas o que Deus quer é uma transformação no teu coração de dentro para fora. Primeiro ponto neste sermão é: Deus pede justiça. Em hebraico é mishpat, justiça reta, julgamento correto, integridade. Não é aquela justiça vindo de Deus, a chamada zadaká. Essa mishpat é justiça reta no seu conviver, uma observação e julgamento correto, integridade, sem se corromper. Deus denuncia as medidas enganosas e balanças falsas em Miqueias 6,11. Ou seja, não adianta ofertar no templo e roubar no mercado.
Não adianta pensar pelas coisas boas que eu faço, as más são perdoadas. Não é isso. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei, é o que diz a Bíblia. Ser fiel no trabalho, ser justo, não trapacear. Na família, ser justo, não favorecer uns e desprezar o outro. Na igreja, servir a Deus de forma sincera, sem usar o ministério do palco. Deus não pediu que você fosse rico, famoso ou aplaudido. Ele só pediu que seja justo. Será que isso é pedir demais? A segundo ponto neste sermão, Deus pede a misericórdia. Em hebraico é hesed, que quer dizer amor, bondade ativa. Israel fazia rituais, mas o coração era duro com o próximo. Deus queria que o amor fosse visível na prática. Israel tinha rituais, lei, sacerdócio, era a figueira que só tinha folhas, mas não tinha fruto, que o fruto nasce do amor. E Israel não tinha amor ao próximo. E Deus queria que esse amor fosse visível. Aonde? No lar, paciência, perdão, na sociedade, cuidar do pobre, acolher o rejeitado. Na igreja, levantar os caídos e não esmagá-los com sermões de altares de público, que só coloca medo. Quer fazer as pessoas servir a Deus por medo do diabo, por medo do inferno. Ou chamado, esses são os verdadeiros pastores que tocam o terror na igreja. A igreja foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. O mundo pede vingança, mas Deus pede misericórdia. Amar como Ele nos amou. E Deus te pergunta nesta manhã, será que isso é pedir demais? Nós vemos hoje, infelizmente, em muitas igrejas, que ele pega um texto para pregar. Ali dentro da igreja está um povo que abandonou o pecado, é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E ele sobre no altar e sem timbre nas palavras, sem papa nas línguas. Eles descem a madeira na igreja, apacentando o povo de Deus. Como se ali dentro fossem todos pecaminosos. Poxa, se estão ali é porque trabalharam o dia todo e vieram à noite para adorar a Deus. Para um pouco e pensa, será que esta mensagem que você prega, pastor, meu irmão, minha irmã, não é para você e você não está entendendo? A terceira coisa nesse ponto desse sermão é Deus pede humildade. Em hebraico, hatsenealechet, andar modestamente com reverência. Tremendo, hein? Não é só ser humilde diante dos homens, mas ser humilde diante de Deus. Reconhecer a sua dependência. Eu te pergunto, você tem reconhecido a sua dependência diante de Deus? Israel, ele queria ostentar religião, mas Deus queria só submissão. Você sabe o que é ostentar religião? É o sistema religioso querer ser o dono da verdade. Aparece outro alguém com a palavra ou a interpretação das escrituras, que ele acha que excede a dele. Ele quer já matar como a Atália matava seus filhos para não possuir o trono. Tem pessoas que não querem depender de Deus. Quer ver só? Na oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. Mahud Retzonha. Esse venha a nós o seu reino é deixar o reino de Deus administrar, dominar aqui e aqui. Mas às vezes nós pedimos o reino e aqui fala primeiro do que aqui e aqui. Aqui sente uma coisa, não dá tempo de subir, aqui solta. Está se mostrando que o reino de Deus não está te dominando. Deus queria submissão. Aonde? No culto.
Não cantar para se aparecer, mas para adorar e se entregar diante de Deus. Deus queria submissão aonde? Na vida. Não confiar em diplomas, em cargo, em títulos, ou na sua tecnologia moderna na igreja, ou na sua expectativa, mas na graça. Deus queria submissão nas vitórias, dar glória a Deus, não a nós mesmos. Humildade não é pensar menos de você, mas sim é pensar mais de Deus, andar com Ele em independência total. E Deus pergunta pelo Espírito Santo nesta manhã: será que é pedir demais? E eu quero finalizar esta paraxá dizendo: Deus não pede rituais caros, Ele pede vida transformada. Deus não quer que você faça além das tuas forças. Não. Mas Ele quer que você faça com todas as tuas forças. Amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Tem pessoas querendo fazer além das suas forças para Deus. Deus não quer. Isso é sacrifício de dor. Quer ver só? Fazer além das tuas forças, a pessoa ela toma remédio controlado. Ela para de tomar o remédio e vai fazer jejum, porque ela entende que jejum é sem nada. Isso é além das tuas forças. Deus não aceita. Toma o teu remédio e faça o jejum. Jejum é abstinência de alimentação e não de medicação. E aí a pessoa se frustra porque fica doente, Deus não responde, começa a passar mal e a culpa está em Deus. Deus não pede rituais caros além da sua força, não. Deus pede a tua vida transformada, quebrantada e contrita diante dele. Justiça, Deus pede justiça, vida transformada na justiça, ou seja, nas nossas ações, a maneira de agir. Deus pede vida transformada com misericórdia nas nossas relações, no nosso relacionamento, temos que ter misericórdia. Quer ver só? Se você conseguir enxergar sempre algo de bom em tudo que é ruim, como uma pessoa de esquerda que diz aí em todo, pensa como isso é bom, pensa como isso é bom. Se você olhar as coisas e dizer, pensa como isso é bom, mesmo não sendo bom, você vai tirar coisa boa daquilo que é mal. Isso é misericórdia. Deus pede vida transformada em humildade, a nossa devoção a Deus. Tudo isso não é fardo, é essência de quem nasceu de novo. A voz de Miqueias ecoa hoje: será que é pedir demais, meus filhos? Deus pede o que é bom e não o que é impossível. O problema não é que Deus pede muito, mas que nós entregamos pouco. Sabia disso? Tem pessoas que chegam na igreja e dizem: irmãos, é difícil servir a Deus. Em que sentido é difícil servir a Deus? É difícil você matar o desejo da sua carne? É difícil servir a Deus quando você quer tomar um copão de cerveja gelada trincando? Isso que é difícil? Se isso for difícil para você, você tem que se converter. Sabe o que é difícil? Você servir a Deus num país onde, se você falar o nome Jesus, eles cortam a sua garganta. Onde você falar o nome Jesus, eles cortam a sua língua. Onde você falar o nome Jesus, você vai preso, tem que pagar multa. Ou machuca e fere o seu filho. Aí é difícil servir a Jesus como os apóstolos serviam. Mesmo assim estavam dia e noite no templo, partindo pão de casa em casa, em comunhão. E Deus acrescentava na igreja os que haviam de ser salvos. Ser justo é ser misericordioso. Ser justo é ser humilde. Ser justo é não pedir exatamente o que nos torna esdrúxulo nesse mundo. Tipo, ser justo não é pedir a nossa obrigação, porque Jesus diz que se a nossa justiça não exceder as dos demais,
somos servos inúteis. Ser justo, misericordioso e humilde é pedir exatamente o que nos torna parecido com Jesus. Porque Jesus era justo, misericordioso e humilde e morreu por nós na cruz do Calvário. Será que isso é pedir demais? Eu finalizo esta mensagem fazendo esta pergunta pelo Espírito Santo de Deus. Será que é pedir demais a você praticar a justiça, andar em retidão e ter misericórdia? Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Pega o teu copo com água, peça de roupa, coloca agora aí a chave, documento e lar, fotografia. Como você sentir, como você crê, porque eu creio em milagre. O problema não está aqui, só se estiver aí. Eu creio em milagre no momento que nós orarmos. A unção de Deus descerá sobre esses elementos. Oh, glória a Deus! E a água vira remédio. A roupa vira proteção. A chave do lar vira proteção. E o documento vira porta aberta na tua vida. Senhor meu Deus, maravilhoso, altíssimo e eterno Pai, nesta manhã nós oramos. Esta vida que está do outro lado me assistindo, que agora está, meu Deus, com esses elementos, coloca nesta água a unção da cura. O Senhor é o Senhor Jeová Rafa, o Deus da cura. O Senhor é o Senhor que nos sara, diz a tua palavra. Pai, então em teu nome eu ministro a tua palavra, esta oração, e junto com esta oração a tua unção desce sobre este copo, transformando esta água em remédio. A tua unção desce sobre esse documento, transformando porta fechada em porta aberta, abrindo a porta de emprego, executando causas na justiça impossíveis, porque tu és o Deus do impossível. Enquanto eu oro, a tua unção desce sobre essa peça de roupa, essa fotografia, e vira a couraça da justiça, e vira libertação nesta vida, pois eu creio categoricamente no teu divino poder, na tua divina intercessão. Opera agora o milagre, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Yevarechecha Adonai, el Adonai panavelecha vichunecha, yasa Adonai panavelecha viasen lecha. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Você que chegou comigo até esse parashat, se inscreva no canal. Deixe o seu like, seu comentário, seu joinha e nos ajude a propagar o Evangelho até os confins da terra. Shalom Aleichem. Tenha um bom dia.